cristão quer saber só do pedigree de Abraão, porque o cristão virou judeu. O fariseu judaico. A alma do cristianismo não conseguiu assimilar o conceito de que nós somos gentios, pagãos da terra, que fomos alcançados pela informação do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E tivemos o privilégio de crer, mas nós continuamos gente da nossa gente. Nós não ganhamos por causa disso nenhuma obrigação intestina em relação a Abraão como um ente histórico. Existe uma roupa estranha em nós, não é, Caio? Não existe nada disso. Por isso Paulo diz, olha, o privilégio veio primeiro para o judeu, depois do grego, mas o cacete também cai primeiro na cabeça do judeu, depois do grego, porque não há acepção de pessoas. Está repetido o tempo todo, mas nós não cremos nisso. Então, a síntese que o cristianismo acabou fazendo foi uma síntese do Templo de Salomão, abolindo o derramamento de sangue dos pobrezinhos dos animais, não é? Mas tem que ter a representação de uma cruz e de um crucificado para ter uma sanguinolência decorativa. Conseguiram fazer do pão e do vinho elementos transubstanciáveis para virarem o corpo e o sangue de Jesus, para enriquecer esse rito com mistérios de natureza alquímica pagã, né? Além disso, fizeram da água de um elemento parecido com a água da iurde em cima da televisão, ou seja, a água fluidificada com poder salvador, né? do batismo cristão. E a fusão... Se um gato beber água, vai para o céu, então. Não, está salvo. E a fusão da estrutura clerical do sacerdotalismo judaico, que foi transferida na época constantiniana. Uma mudança, né? O processo, adaptação, e aí depois a inserção pagã, já no momento posterior, do panteão greco-romano com as caras dos santos cristãos. Então é o cristianismo aqui, mas ele é visceralmente judaico. A moda antiga. Ataviou o caminho de Deus enquanto revelação a isso. A isto. Se o indivíduo não souber a história de Abraão, Isaac e Jacó, ele está perdido. Aí tem um rapaz aqui. Se ele não cresceu na fé, se ele não conheceu o Velho Testamento. Se o sujeito não conhecer o Velho Testamento, ele está perdido. Ele não conhece Deus, parece que Jesus não serve. O pressuposto. Existe isso, cara? O pressuposto, claro que sim. O pressuposto do Evangelho, no entanto, não é o Velho Testamento. A gente tem em Mateus alusões o tempo todo ao Velho Testamento, porque a intenção do Evangelho de Mateus era evangelizar judeus. Pedagógica, né? Era pedagógica. A gente, em Marcos, cuja intenção não era um pragmatismo simples, um livro de bolso rápido, não tem alusão nenhuma a nada, genealogia nenhuma. Marcos é a declaração mais explícita de que o mundo precisa é só aquilo ali. Lucas ainda faz algumas pontes, mas são todas pontes para bater na cara dessa vinculação. É onde entra o samaritano, é onde entra tudo que esculhamba o pedigree. E é Marcos que tem uma declaração fora, da boca do centurião, no final do Evangelho. E João não está nem aí, já começa no verbo e abandona a história inteira. Não é? Então você chega e vê que o Novo Testamento não necessita desse pressuposto. Por exemplo, a questão da discussão da lei. Jesus, inclusive, ele colocou isso em questão muitas vezes. Vós sois filhos de Abraão, né? A lei de Moisés, vosso pai. João 8 é uma paulada só. Né? Agora, a mensagem do Novo Testamento não necessita desse pressuposto. Eu estava dizendo, por exemplo, a lei.
A gente abre Romanos. Aí vê o desenvolvimento da mensagem do Evangelho. Em Paulo e Romanos. Ele vem fazendo aquela viagem inteira. Pai, vem, aí Abraão, Davi, isso, aquilo, figuras pivotais, até chegar no centro, volta Adão, compara com Cristo, desenvolve, vai adiante, tudo mais. Agora, ele está escrevendo aquilo para uma comunidade mista, onde tinha uma quantidade enorme de judeus, você vê pela saudação final, inclusive gente parente dele, gente que tinha servido zelosamente no judaísmo, pessoas que já estavam em Cristo antes dele, e também gente romana. Por causa disso e por causa da pressão que os judaizantes faziam para desconverter discípulos e levá-los ao processo primitivo, e pelo fato de Paulo ter sido mais perseguido pelos judaizantes do que pelo diabo, é que em todas as epístolas dele o tema da lei é recorrente. Por causa disso. Só por causa disso. Porque se Paulo estivesse pregando para os maias... É circunstancial, o aplicativo. Não ia falar de Abraão, não ia nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de circuncisão, nem de pinto, nem de nada disso. Ele só ia chegar e dizer que Deus visitou os homens e ele ia fazer como ele fez no Areópago. Ele falou de Abraão, Isaac, Jacó no Areópago? Ele não falou, não. Ele só disse, olha, eu passando por aqui, vendo... muitos deuses. Né? Muitos deuses. E entre eles um que diz ao desconhecido, é precisamente este que eu anuncio, o que vocês não conhecem. Esse é o modelo do Evangelho. Uma lenda pagã daquela época. É o modelo do Evangelho. A referência deles. E que modelo é esse do Deus desconhecido, senão o de Melquisedeque? Que ninguém sabe a genealogia. Não tem pedigree, o que ninguém conhece é o de Melquisedeque. Estava lá no panteão. No panteão. Apenas. Em Romanos 10, né, Paulo faz uma viagem que o exegeta, o hermeneuta de hoje fica louco, porque ele chama a revelação dada pela criação como elemento de que Deus de aplicativo falou. Salvador. Exato. Pega o Salmo 19, por Exato. toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra, que está falando do céu, da lua, Ele fala isso dos sobre elementos Deus, né? da Vocês criação. não podem dizer que não ouviram. Não ouviram. Ouviram. E tanto quanto no capítulo inicial de Romanos ele diz sobre os pagãos que também ninguém pode dizer que não ouviu. Então, tanto não pode dizer quem não ouviu, como quem não ouviu, porque quem não ouviu foi entupido de revelação natural. E quem Deus ouviu, escreveu a lei dele no coração. do coração, Romanos 2, e quem ouviu está triplamente mais sob cacete, como diz Paulo. Mas, porque ainda recebeu a revelação natural, recebe a perturbação do espírito na consciência, que é comum a todos os homens, e ainda tem mais a revelação verbal da Escritura, e para piorar ainda teve a encarnação. E os profetas também. Tudo. A verbal é essa escriturística, né? Então, a gente chega e vê que esse não é o pressuposto do Evangelho. O pressuposto do Evangelho é toda a ordem de Melquisedeque. Nós é que apanhamos esse elemento abraâmico, que era uma contingencialidade do mundo perseguido de Paulo, ou do convívio da igreja em Jerusalém, dentro do templo, muitos sacerdotes obedecendo à fé, isso de um lado, o pessoal do Tiago com o convívio meio simbiotizado, hibridizado, depois de um tempo, e de outro lado Paulo, que não negociava levando pau. O que sobra disso aí são as cartas de Paulo, carregadas de conflito com os judeus, com a lei, com isso, com aquilo, e acabou se transformando numa espécie de obrigatoriedade de levantamento temático num planeta que não faz essa pergunta se ela não for explicada como problema primeiro. Não haveria problema. Não haveria, não é? Então, eu estou dizendo que é para não se comparar mais uma coisa com outra. No Ocidente já não existe mais nem essa chance, porque a mentalidade do Ocidente toda é judaico-cristã, e agora judaico-cristã islâmica. Portanto, carregada de Abraões e Abraões e Abraões e Abraões. O Ocidente da Terra está abraãozado de todos os modos.
Tem terreno. Não, daquele tipo que Jesus disse àqueles filhos de Abraão, de João 8, filhos do diabo. Filhos do diabo. Naquele esquema. Então, Gente do pedigree recebe a designação de ser por filho do isso é que eu preciso ter que ficar discutindo, comparando Jesus com Moisés, não sei o que e tal, fazendo essa ginástica. Do contrário, você não pensa que se me soltarem no meio de pessoas no Tibete ou em qualquer outro lugar que nunca tenham ouvido falar nada da história de Abraão, que eu vá puxar esse assunto. A minha conversa com eles é a ordem de Melquisedeque, é esse amor de Deus que transcende a tudo, porque chamar Abraão para ser centro disso, quando ele não é, o centro é Cristo, ele é só um planetinha girando em torno disso aí, né? Fazendo parte de uma galáxia com bilhões de outras galáxias. Não é que só está perto de mim, eu conheço, assim como eu moro na Terra e não moro em Andrômeda. Mas não é por causa disso que Andrômeda não existe. E que Deus não seja tão presente em Andrômeda quanto na Terra. Você tem que falar de Abraão para aquele cara, então. Aí vai chegar lá, olha, deixa eu te explicar, um dia houve no planeta Terra um lugar chamado Mesopotâmia, aí você vai ter que criar um problema danado para o cara de Andrômeda. Para ele saber que Abraão existiu. Existiu! Ele nem sabe que existe a Terra, né? É uma questão quase veterinária comparada com a salvação, de tão pequena que é a questão.